sobre o esporte brasileiro. Quero saudar aqui os convidados, o Luciano da CBDU, alegria reencontrá-lo, o Luiz Carlos Delfino, o secretário especial Delcio Brasil e o secretário Washington. E peço permissão para saudar também a presidente da Confederação de Esporte Universitário do meu estado, que foi minha treinadora durante muito tempo, a professora Lilian, que está ali atrás. Eu quero trazer um pouco da minha experiência pessoal para refletir sobre tudo que eu vi aqui. A escola me apresentou o esporte e canalizou toda a minha energia juvenil de alguém que perdeu o pai muito cedo para o esporte. Eu não desviei do caminho porque tinha o esporte na minha vida durante a minha adolescência, quando eu, aos 12 anos, perdi meu pai de uma forma muito abrupta. Então, eu tenho a experiência do esporte como instrumento de inclusão social. Depois, eu fui atleta escolar, fui atleta universitário. Obviamente, não tinha talento suficiente para virar um atleta de alto rendimento, mas passei a vida profissional e já a essa idade reencontrei o esporte através da corrida, do triatlon, que são as modalidades que eu pratico hoje. Por outro lado, tive a experiência de ser assessor do ministro e chefe do Departamento de Relações Internacionais do Ministério do Esporte, há algum tempo atrás. Então, eu quero aqui refletir um pouco sobre tudo que eu vi a partir da experiência de quem foi atleta escolar e universitário, não um atleta de alto rendimento, e, por outro lado, teve também uma experiência na gestão esportiva, tanto no Ministério como na Secretaria de Esporte da minha cidade. Eu acho que a gente reflete muito e conversa muito sobre o esporte como instrumento de inclusão social. Isso está meio que pacificado, isso tem que partir de uma lógica de massificação do acesso aos aparelhos esportivos, do acesso à iniciação esportiva, e, efetivamente, isso hoje se dá dentro da escola. Até porque, se você acompanhar as competições estaduais, boa parte dos clubes hoje são escolas federadas. Então, essa contradição do clube e da escola não existe. São as escolas que estão mantendo viva as atividades das federações. Sem elas, não existiriam mais competições municipais e nem estaduais. Porque boa parte dos clubes hoje são escolas que se federaram, que criaram um clube com as características de clube e se federaram para participar das competições esportivas das federações. Não estou falando de federação escolar e nem universitária, não. Estou falando das federações de rendimento. Então, acho que, primeiro, essa contradição, ela efetivamente não existe. Penso também que nós precisamos refletir, e acho que eu ouvi uma parte da apresentação do Luciano, que nem todo mundo que pratica o esporte escolar, o esporte universitário, e principalmente universitário, vai ser um atleta. Mas, para muitos, o fato de ser um atleta de nível médio é a única chance que ele tem de ter acesso ao ensino superior. E isso precisa ser valorizado. Valorizado enquanto segmento da atividade esportiva e valorizado as instituições que se prestam a esse tipo de ação, a esse tipo de oferecimento de bolsas. Eu quero aqui, deputado Júlio, sei que Vossa Excelência é muito atento, muito cuidadoso nessa questão do esporte. Eu quero aqui até propor uma reflexão para que a gente trabalhe daqui por diante. O SUS tem um programa chamado PROAD SUS. Os 5 hospitais de excelência do Brasil, eles têm uma renúncia da contribuição previdenciária patronal, mas eles precisam pagar exatamente o mesmo valor em serviços prestados ao SUS. Exatamente, com auditoria do Tribunal de Contas e tudo mais. Hoje, as instituições de ensino médio, fundamental ou universitário, não têm nenhuma contrapartida pelo que fazem de investimento na atividade esportiva, salvo a divulgação das marcas nos limites do que existe. A reforma tributária, ela está propondo o fim de todas as isenções fiscais, de todas as renúncias fiscais. Então, talvez seja o caso de, para não acabar as renúncias fiscais das instituições de ensino,
que a gente possa construir uma proposta como o PROAD-SUS, em que elas ficarão obrigadas a transformar essa renúncia em investimento, percentual em pesquisa, percentual em extensão, percentual em esporte, com controle do SUS e no exato valor renunciado. Queria propor a Vossa Excelência que a gente pudesse refletir com o apoio das associações e da Secretaria em relação a algo que possa caminhar nesse sentido. As escolas não vão se opor por um motivo simples. É melhor não perder a renúncia do que trocar a renúncia por um investimento que ela já faz, pelo menos parcialmente. Passando adiante, nós não podemos negar, isso não é culpa de um governo, não é culpa desse governo e nem do governo anterior, do presidente Temer, mas é culpa de um problema fiscal gravíssimo que o nosso país viveu nos últimos anos. Mas, efetivamente, nós precisamos reconhecer que, nos últimos anos, há um esvaziamento do orçamento do esporte. Não só do orçamento, como do próprio status do esporte, que deixou de ser ministério e virou uma secretaria dentro de um ministério guarda-chuva que atende uma série de ações. Não vou entrar na avaliação administrativa, porque quem foi eleito para fazer o julgamento administrativo foi o presidente legitimado pela vontade popular. Mas, efetivamente, há um esvaziamento do orçamento do esporte. E esporte é o tipo da coisa que boa vontade ajuda muito, mas não é suficiente. Tem que ter investimento, tem que ter recurso. Se não é recurso público, qual alternativas nós vamos buscar para esse investimento? Porque nós estamos todos comemorando o resultado do PAN, mas no esporte nada tem efeito em curto prazo. O resultado do PAN hoje é resultado de um período áureo do esporte no passado. Nós temos resultados de um trabalho, de um momento áureo, de Bolsa Atleta, de lei de incentivo de esporte, de uma série de iniciativas que estão trazendo seus resultados agora. Se nós não avaliarmos o que fazer daqui para frente, nesses tempos de vaca magra, não tenham dúvidas de que o gráfico vai inverter no próximo ciclo. Não temos dúvida, porque sem recurso, efetivamente, a gente não consegue manter o nível que foi construído no passado, em que a situação fiscal do país era outra, e eu reconheço isso. Por fim, eu acho que não é justo, secretário, e eu acompanho o trabalho de Vossa Excelência, porque gosto do esporte. A reforma da Previdência me consumiu e não me permitiu outras pautas, mas eu acompanho ainda que de longe. Mas eu só acho que a gente tem que tomar cuidado, porque não é justo essas contradições do universitário escolar com o hemofílico, com o surdo, com o master. Não dá para a gente justificar de quem já tem pouco, ou tem pelo menos menos do que tinha no passado, que é dele a culpa porque alguns não têm nada. Nós precisamos buscar novas fontes de financiamento, equilibrar melhor os orçamentos, eu concordo com Vossa Excelência, mas não criando essas contradições. Não, o master não tem porque o universitário tem muito. No final, hoje todo mundo tem pouco, hoje todo mundo tem quase nada. A própria secretaria tem quase nada, vive muito mais da dedicação, do amor ao esporte de vocês, do Emanuel, do Washington, de Vossa Excelência, do que mesmo da capacidade objetiva orçamentária de executar algum programa. Então, nós estamos no momento de nos reinventar, né? Nos reinventar na perspectiva de que o esporte é um instrumento importante de inclusão social, é um instrumento de divulgação do país. Esse resultado do PAN, ele tem um efeito patriótico, né? As pessoas o Emanuel ganha a medalha lá, a gente ganha junto, cara. A gente está lá assistindo, a gente se emociona, a gente fica feliz, a bandeira sobe e nós subimos um pouco também no pódio quando sobe um brasileiro, porque nós sabemos o quanto é duro ser atleta no Brasil. E quando um atleta brasileiro sobe num pódio, num posto mais alto do que um americano, é porque ele realmente é muito especial, ou porque ele realmente... Não é porque ele é especial, porque essa história do dom, ela é uma fantasia. Se o dom não vem acompanhado de muito trabalho, o dom fica pelo meio do caminho.
O Emanuel tem o dom, mas se não fosse treinar e ralar todo dia e treinar mais do que treinavam os competidores dele, o dom ficava para trás, porque o treino superava o dom. Então é uma mescla, tem um pouco de dom, mas tem muito de dedicação à atividade esportiva. Então acho que o momento é da gente tentar se reinventar e eu quero, de uma forma fraterna, de alguma forma, fazer parte desse processo. Reconheço as dificuldades do Estado brasileiro, não é desse governo, com um problema fiscal grave, não dá para a gente exigir que o Estado brasileiro coloque no esporte o que colocava no passado, porque a situação fiscal hoje não é a situação do passado, mas nós precisamos juntos construir alternativas para também não dar muitos passos atrás e perder o legado desses últimos anos de construção.